Não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo, né? Então, mas que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, seus lares, né? Hoje vamos falar sobre um assunto que é a posição da cera alveolada no quadro e também a posição, né, da cera quando você faz o resgate, retira lá do enxame que você fez, né? Colocar no quadro. Aqui eu tenho uma cera alveolada, uma folha. Normalmente o vendedor, né, ele já manda já na posição vertical, que é para se colocar no quadro nessa posição, entendeu? Então praticamente ele já manda para você o jeito correto. Você pega o quadro, né, coloca nessa posição do quadro. Não tem um motivo de se colocar assim, contrário, né? Não tem motivo. Então coloca-se assim, que seja inteira ou que seja tiras, mas nessa posição. Entendeu? Quanto a aqui, nessa folha, tem só um maluco mesmo, como eu, para contar, né? Tem 3.234 células. Certamente que a abelha não vai utilizar tudo isso, porque tem as perdas aqui laterais, né? Tem a perda do arame também. Mas por baixo, umas 2.600 células ela vai ter aqui para ela colocar suas crias. Entendeu? Então, se uma rainha conseguir encher um lado no dia, sabe-se que pelo menos 2.500, 2.600 crias tem ali, diárias, né? Entendeu? Então, isso varia de um dia para o outro, né? Rainha nova enche, tá, né? Saudável, no auge, ela enche esse lado. Então, nada, 2.500 células aqui cheias de cria tem. Já descontei aqui as laterais que pede, o arame que pede, tudo, entendeu? Quando você faz um resgate, que você retira, então, procurar colocar na mesma posição que você pegou lá na colmeia. Se você tirou o favo pregado em cima, corta e coloca a parte que você cortou aqui em cima, na mesma posição. Coloca aqui no quadro. Não coloca de lado, coloca aqui. Então, o que acontece? Aqui eu tentei fazer uma célula. Então, a posição correta é bico, né? Não é assim. Não é assim. É assim. Então, o que vai acontecer? Aqui, quando elas puxam da cera, elas puxaram a cera aqui, do lado, então, aqui tem uma leve inclinação para dentro, um ângulo, que o olho não consegue enxergar. Mas elas deixam uma leve inclinação. Um ângulo muito pequeno, de modo que quando elas trazem o néctar e passam uma para outra, ainda ele não está completamente viscoso, ele pare aqui, ele não escorra. Por causa da posição que é, na colmeia. É nessa posição na colmeia. Então, se tombar, ele pode correr. Então, ela é nessa posição, na vertical, né? Já as células das nativas são potes assim, então a abelha vem, já deposita aqui, se tiver viscoso, se tiver líquido, vai parar do mesmo jeito, entendeu? É bem diferente. Então, essa é a posição correta, entendeu? Agora tem o lance do Y, né? O bendito Y, que vem dando dor de cabeça para os novos, né, na apicultura, né? Mas não tem por que se preocupar com o Y. Né? Por quê? Você não pode colocar, tipo, de lado. Mas se você colocar assim, aqui eu simulei, né? Fiz uma simulação, né? Como que isso aqui fosse a cera. E aqui são as células já puxadas, né? Aí eu coloquei nesse plástico transparente aqui, rígido, transparente,
para mostrar o Y. Então, aí você virando aqui é o Y. Tá vendo? O Y, qual a função do Y? Agora eu vou pegar a colmeia. Eu vou pegar uma só, que é para a gente ter uma noção melhor, né? Dependendo da posição que você coloca, olha aqui, você enxerga o Y lá. Ele está na posição correta. Só que se você jogar para cima assim, peraí, mas o Y ficou na posição errada. Então, não se preocupe com isso. O que não pode é estar de lado. Esse Y não pode estar assim de lado. Aí o que acontece? Vamos lá. Vamos continuar o raciocínio. Esse Y, ele vai ficar aqui na colmeia. Olha lá. O Y, dá para você ver ele perfeito lá. Tá vendo? Olhando lá em cima, você vê o Y. Ao contrário. Mas vamos colocar perfeito aqui. O que é esse Y? Nada mais é que a parede do outro lado. Então, qual a função desse Y? Ele é o alicerce dessa célula aqui da frente. Como você viu ao contrário, ele passa a ser o alicerce da outra. Repare que o Y ficou errado ali. Ó. Não tem problema nenhum. Tá entendendo? Não, jamais vão conseguir fazer o Y ficar toda na mesma posição. Então, o que acontece? Porque ele é o alicerce da célula. Isso é uma dica para quem compra o cilindro pronto já. Ele já vem regulado certinho. Agora, se você compra as folhas e vai montar o seu próprio cilindro, você tem que colocar fora de posição. Porque se acontecer de você colocar na mesma posição e acontecer isso aqui, ó, isso não pode acontecer. Ela precisa ter um alicerce. Ela precisa ficar assim. Se você montar errado, você vai perder todas as suas ceras. Por quê? Algo que acontece, se for assim, isso é Deus, Deus não erra. Ele ensinou certinho para saber. O que acontece? Aconteceria se fosse assim. Aí vai uma cria aqui, essa cria vai crescer, né? Até na própria limpeza higiênica que elas fazem, elas já furariam e ia varar do outro lado. Então a cria vai crescendo, crescendo, crescendo. Dá para reparar que os favos, o percolado com crias, quando está quase para nascer, eles chegam até ficar arredondadinho assim em cima. É por quê? Porque a cria já não está cabendo mais ali. As patinhas dela estão lá para trás, o abdômen está lá para trás e a cabeça está aqui para cima. Se não tivesse esse alicerce aí, que é o Y, ela poderia muito bem furar e varar para o outro lado. Poderia acontecer. Esse Y dá o reforço para a célula, porque a folha é muito fina, a folha de cera. Até na própria limpeza ela pode furar aquilo ali. Então, é uma dica, né? Que todo mundo se preocupa muito com o Y, né? Ah, o Y está aí, ó, bonito no meio. Né? Mas se você olhar lá em cima, ele já está ao contrário. Entendeu? Nada mais é que o alicerce. Deus faz as coisas certinhas, Deus não erra. Entendeu? Se você errar, como eu falei, se você errar na hora de montar o seu cilindro, vai ficar assim. Isso não pode acontecer. Porque daí a folha aqui, ó, no meio, ela pode furar assim. Estamos falando de ninho, entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Então, para a gente ter uma noção da coisa, entendeu? O ângulo que eu falei, você não vai enxergar a olho nu. Pode esquecer. Você vai olhar, você vai ver tudo uma coisa só. Entendeu? Porque ele é muito pouco. Então, o que acontece? A gente precisa manter
quando a gente tira os favos, manter a mesma posição para colocar no quadro. Faz o corte do arame com a faca, né? Coloca os elásticos na mesma posição, entendeu? Jamais colocar deitado, jamais. Porque você está completamente mudando o que elas fizeram de correto. Então a gente ajuda as abelhas colocando na mesma posição, entendeu? Vamos falar que elas vão rejeitar? Alguma genética pode rejeitar sim. Vai nascer as crias da lírio, ela não vai fazer mais nada. Vai ficar abandonada aquela cera ali, entendeu? É assim. Então vamos procurar colocar na posição correta. Bico, bico. Assim não. Entendeu? Isso é uma dica que na hora que você está no sufoco, na adrenalina lá do resgate, às vezes você não tem tempo para se preocupar nisso, para pensar nisso. Mas quando você está em dois, um jogando fumaça, outro auxiliando ali, né, ou também um sozinho, manter a calma. Corta um favo. A hora que você cortou lá, você já pega ele, já leva na posição que ele está e coloca no quadro. Entendeu? Outro toque que agora, o que está acontecendo agora com a cera, ou violada, estão mudando os padrões que ela está vindo completando o quadro todo, a cera. Porque se você pegar uma cera menor, né, vai faltando um espaço, deixe o espaço faltando em cima. Se for um dedo, encoste embaixo. Porque daí o que ela vai fazer? Mesmo na melgueira, deixe um dedo em cima. Que elas vão, primeiro, antes de tudo, elas vão calafetar aqui até chegar aqui em cima, na haste superior, né, do quadrinho ou da melgueira, para depois elas calafetarem aqui as laterais. Embaixo já está encostado, ela tem pouco serviço, entendeu? Porque se você deixar um tanto assim embaixo, tipo 2 centímetros, muitas genéticas fazem um acabamento aqui e deixam esse buraco aí mesmo. Isso é muito constante encontrar nos quadros que foram colocados assim. Tem muitas genéticas que não vão se preocupar em levar essa cera até embaixo. Elas fazem um acabamento bonitinho aqui e fica pela metade. Quer dizer que você perde, né, na melgueira principalmente, você perde muitas células aqui para colocar mel. Você perde muito, entendeu? Se for contar todas as células aqui sem mel, se for contar em 10, que é da melgueira, vai dar muito mel de perda, né? Entendeu? Se contar quem tem 10 caixas, são 10 vezes 10, 100, você vai perder muito, entendeu? Então, é só uma dica para quando for colocar. Quando você está colocando a cera aqui, é fácil, porque você está com ela na mão, você não está com aquela adrenalina lá da hora do resgate, né? E lá no resgate, se você conseguir cortar o favo certinho para apoiar aqui e encostar certinho em cima, vai ser muito mais rápido para elas grudarem isso aí e cortar os elásticos e jogar fora os elásticos. Quando a gente sabe, né, que quando elas cortam os elásticos, né, é porque elas calafetaram tudo. E daí, se você não transportou a caixa, deixou um tempo lá, ela está te avisando que está tudo colado. Aí você pode transportar a caixa sem problema de quebrar, entendeu? Essa é uma dica simples que, às vezes, na hora da muvuca lá, passa batido, entendeu? A adrenalina sobe, vem aquele desespero de aquele tanto de abelhas, né? Entendeu? É só uma dica aí, para vocês começar a colocar que a apicultura não é bicho de 7 cabeças. A gente tem só que prestar atenção nos pequenos detalhes, entendeu? E tentar seguir as abelhas. Se elas fizeram toda a célula nessa posição, é porque elas têm um propósito. Entendeu? Senão elas fariam tudo assim. Só isso. Então, isso Deus ensinou para elas. Um dia a gente vai descobrir por que elas fazem o bico para cima. Entendeu? Que nem eu fiz essa aqui.
Eu fui marceneiro, mas não foi fácil fazer as células aqui. Ficou meio torto aqui, um bateu com o outro, mas elas fazem, né? Saber que elas fazem redondo, né? Aí fica sextavado. É coisa de Deus, tá bom? Então é só uma dicasinha rápida aí, pra gente ficar meio esperto aí e ajudar as abelhas, né? Para que ela possa produzir mais crias, não perder, para que elas possam produzir mais mel na melgueira. Essas são umas dicas assim para coisa rápida, tá bom? Deus abençoe a todos. Até a próxima conversa.